Good morning, guys! Sejam bem-vindos. Welcome my view for YouTube. Gente, eu até tento mudar de visual, colocar um cenário menos poluído, uma coisa mais minimalística, mas isso aqui é minha identidade visual, entendeu? Quando eu não estiver mais aqui, quando eu estiver no topo, já tô no topo, né, meu amor? Aí eu vou lembrar de quando eu gravava os meus vídeos no quarto, quando eu tiver um espaço mais pra mim gravar os meus vídeos, que esse é o meu trabalho, aí eu vou lembrar de quando eu gravava os vídeos no meu quarto, tá? Então eu vou deixar essa identidade visual mesmo. Seguinte, gente, let's do it pro vídeo. No último vídeo que eu postei, eu falei sobre, o tema foi entre o deserto e a terra prometida, né? Entre o Egito e a Terra Prometida. É aqueles momentos que, quando você já saiu do Egito, mas ainda não chegou à Terra Prometida, é o meio, né? Que a gente se encontra. Compartilhei algo mais pessoal para vocês, o meu momento que Deus me ministrou ali na hora da minha leitura, e eu interpretei que esse era o momento em que eu me encontrava. E dando continuidade, dando sequência no vídeo de hoje, eu vou falar mais específico do meio, e dos sentimentos do meio mesmo. Eu vou trazer aqui pra vocês como eu me senti nesses momentos, algo que eu escrevi e o que Jesus ministrou pra mim, assim, nesse período, esse curto período. Amém? Vamos lá, guys. Gente, eu vou começar trazendo algo que eu escrevi lá em Boipeba. Tô sem meu microfone, tá, gente? Meu microfone deu pau, então vamos ter participações aí. E algo que eu escrevi como eu estava me sentindo lá em Boipeba, quando eu estava no meu mochilão. E eu tentei me organizar, vocês podem ver o meu vlog de Boipeba, inclusive o vídeo mais visto aqui. Acho que a capa chamou bastante atenção, é mais mostrando os meus dias mesmos, as minhas reflexões que eu estava tendo lá. Eu procurei manter essa rotina que eu trago aqui, né? Procurei meditar todos os dias, o espaço que eu estava também era propício a isso. E escrever, continuei escrevendo, né? Tudo que isso daqui foi meu diarinho do mochilão. E vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Acordei cedo para meditar, orar e porque quero ir treinar. Deixei as coisas no jeito para isso. Tentei meditar e não concentrei muito. Senti falta de uma palavra. Talvez eu preciso ler, me nutrir. Eu li os salmos que eu escolhi na capa. Tão lindas palavras. Em verdes passagens me fez repousar e me conduz às águas tranquilas. Eu sinto falta. Isso foi um sentimento que eu escrevi e depois eu procurei uma palavra, né? Procurei fazer um devocional ali. E o devocional que veio pra mim, eu vou compartilhar aqui com vocês também. Tô lendo aqui, tá, galera? Devocional está em João 13. Mais especificamente esse verso. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se eu não permitir isso, você não será uma pessoa forte, resiliente, com as motivações corretas. Isso foi um tracinho que eu puxei e fiz um comentário. Vídeos sobre aqueles momentos que a gente não entende o que Deus está fazendo, se sente esquecido e talvez não amado. E aí eu coloquei em vermelho aqui, gente, ó. Esse devocional tem a ver com eu achando que Deus não estava falando comigo e Ele estava permitindo isso. Esse devocional quis dizer sobre esses momentos de questionamento, se obedeceu, se entendeu direito. E eu me sinto assim, às vezes. Eu sei que Deus me ama, mas não estou sentindo isso agora. Resumo. É que eu não entendo agora, mas Deus está fazendo isso, preparando para que você seja mais forte, alguém resiliente. Penso, Jesus, então podemos passar para a próxima fase onde você e eu vivemos uma experiência juntos? Estou com saudade. Gente, esse é o sentimento que eu trouxe para vocês. E é dessa forma que eu ensino aqui, né? Tipo, normalmente são minhas experiências, eu documento isso aqui, são sentimentos e reflexões que eu passo e
E trago aqui também, né? Para que vocês talvez aprendam alguma coisa, se inspirem. Mas enfim, esse é um sentimento que eu estava tendo lá na ilha, que tem a ver com o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre o meio, o sentimento dos meios, as coisas que acontecem no meio. E naquele momento eu tava me sentindo assim, exatamente aqueles momentos de dúvida que você fica, será que eu ainda tô ouvindo o direcionamento? Será que eu tô fazendo certo? Será que Deus ainda tá falando comigo? Um sentimento muito talvez de cobrança, né? De continuar ali, continuar buscando, quando ele já te entregou algumas palavras, algum direcionamento, mas você ainda... Aí tem um momento que talvez você fique com a sensação de que esfriou, que algo ali esfriou. E eu vou trazer um outro versículo que me fez entender mais isso, e que quando eu não lembrava qual exatamente era, aonde estava isso daqui, eu só lembro de ter escutado, mas aí eu lembro que eu tava aqui, estava nos evangelhos, e aí eu fui procurar, tipo, eu fiz meio que assim, gente, caiu exatamente na onde eu queria ver. E para vocês entenderem como funciona isso e o que eu entendi, qual que era o momento, até eu entender, tá em Marcos 4 e é sobre a parábola da semente, que fala assim, ó. Ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então vamos lá, vamos nessa analogia aqui, vocês entenderam, né? O reino de Deus, sei lá, vou colocar aqui o relacionamento com Deus, é como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse. Quando se levantasse, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, né? Você lança entrega algo para Deus, você muda os comportamentos, muda o pensamento, não sabendo como, mas é tipo, Deus, o Espírito Santo, né, ele te convence e ele faz a obra, você vai amadurecendo por si próprio, né, e por último, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegado a ceifa. Ou seja, aqui ele fez uma analogia de uma semente de milho, e ele colocou, né, tipo, os passo a passo. Primeiro você planta, aí ela cresce, e quando ela cresce, mete logo a foice, porque está chegado a ceifa. E aí o que né, eu interpretei com isso, que Deus me trouxe em devocionais, é que, sobre o momento atual, né, que eu estava me sentindo, é que no início, né, igual vou colocar aqui um início, quando eu comecei a trazer os vídeos, eu estava sensível, Deus estava dando os direcionamentos mais rápidos, e aí chega um momento, né, como se eu estivesse na primeira etapa, que é plantado, e depois quando ela cresce, e é hora de dar os frutos, né, de ceifar, o que isso significa? É um momento que você tem que transbordar, né, tem que se doar, tem que continuar fazendo isso que eu tô vindo aqui fazer e gravar os vídeos e compartilhar. É um momento que talvez você se sinta, nossa, Deus não está mais comigo, Deus parou de falar comigo, mas na verdade tem uma analogia também que é como quando o filho aprende a andar, por exemplo. Quando o filho ainda é bebezinho, o pai tá sempre ali, né? A partir do momento que ele começa a andar, ele já começa a dar os passos sozinhos. E começa esse rompimento. Talvez você se sinta isso. Sinta que talvez Deus não esteja mais tanto ali, ouvindo rápido as coisas como vinha rápido antes. E era esse sentimento que eu estava tendo na ilha, um sentimento de tipo assim,
será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô ouvindo certo? Será que eu continuo ouvindo? E aí essa analogia me fez entender que é natural, né? Natural, e que o ciclo da espiga de milho, e que you understand? Vocês estão entendendo, né, gente? Então o momento atual era de talvez eu pudesse estar sentindo que ele não estivesse falando tanto, mas é que na verdade era a hora da colheita e que eu só devia estar repassando. E quando na verdade, gente, ele é silencioso, né? Ele é silencioso, ele é sutil, ele fala nas pequenas coisas, e às vezes mesmo a gente achando que ele não está ali falando, ele está falando nos mínimos detalhes. Mas eu acho que é isso, a mensagem vai ser bem curtinha, pelo que eu tô vendo aqui. Vai ter os próximos capítulos, que eu tô fazendo esses vídeos divididos. Mas essa era a mensagem do momento, compartilhando mais uma vez o momento que eu estive, em que eu senti aqui pra vocês, e que eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, e a partir do momento, né, agora que eu recebi a palavra, a interpretação do qual momento eu estava com ele em relacionamento, eu poder transformar isso em conteúdo e trazer aqui pra vocês. Que fique aí gravado, o reino de Deus é como é o nome, gente? A parábola aí da semente. Então, para esses momentos que você se pergunta se está ouvindo certo, se está ainda caminhando com ele, eu digo que sim. Deus, ele, o que eu tenho ouvido muito e que eu entendo e me alivia até quando eu escuto isso, é que Deus, ele não é um Deus que vai te deixar em confusão. Então, se você se sente assim, ele não vai te deixar em confusão, ele vai te entregar uma resposta, você vai sentir, você tem que ser muito paciente, né? É algo que eu estou trabalhando, que eu ouvi hoje, antes de começar esse vídeo, que eu busquei, né? Um salmo muito bonito, e fala, né, sobre a paciência. E a paciência, ela é necessária, né, gente? Mas é isso, gente. Essa foi a mensagem de hoje. Se sinta abraçada se você se sente assim. Se você está nesse momento com Deus, mas saiba que Ele tá aí da forma sutil dele de sempre. E é isso, gente. Bora pro próximo vídeo.